Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nesta manhã nós estamos aqui, eu e o irmão Fábio, nós estamos aqui para gravar essa escola dominical e pedindo ao Senhor que Deus ele venha nos instruir, nos abençoar, e estar nos dando a sabedoria dos altos céus para falarmos aquilo que o Senhor tem colocado, que seja do coração de Deus para o nosso coração. Mas antes de começarmos o estudo, eu vou pedir ao irmão Fábio para fazer uma oração nos abençoando, amém? Amém. Bom dia, irmãos. Estamos reunidos para mais uma gravação de uma escola dominical neste domingo. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a sua serva, Senhor, Amém, que ela seja instrumento da tua palavra, Pai querido, que ela traga, Senhor, conforto ao coração dos irmãos, Pai querido, que nesse momento vai estar nos assistindo, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua serva, faça com que as palavras dela sejam palavras de conforto, de carinho, de bálsamo, Senhor, que o estudo que ela está trazendo hoje, Senhor, possa atingir o coração de todos que vão estar nesse momento assistindo a essa escola dominical. Pai querido, te clamamos que o Senhor nos abençoe, Senhor, a todos que estamos assistindo a esse vídeo, Senhor, que nos livre dessa pandemia, desse coronavírus, que o Senhor possa estar, Pai querido, protegendo, abençoando a todos da nossa cidade, Senhor, e amém, Pai querido. Amém. Bem, amados, nessa manhã nós vamos estar estudando o livro de Tiago, o capítulo 2, do versículo 1 ao 13, e depois do capítulo 2, versículo 14 ao 26. O tema da nossa aula hoje é como fazer diferença em meio a uma sociedade corrompida. O livro de Tiago, no capítulo 2, a primeira parte vem falando para nós sobre o fazermos acepção de pessoas. Do capítulo 2, versículo 1 ao 13, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pontuar alguns versículos e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz assim, Tiago 2, versículo 1 em diante. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentar-de para o que traz a veste preciosa, lhe disserdes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fostes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serdes ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu ao que o ama? O versículo 9 diz assim, mas se fazeis acepções de pessoa, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Essa é a primeira parte do nosso estudo, e essa carta de Tiago, ele aborda vários assuntos a respeito de como a fé em Jesus precisa afetar o nosso comportamento. E nesse primeiro tópico a gente quer falar sobre a acepção de pessoas. Primeiro porque Jesus ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus ele soube estar no meio de pobres, no meio de ricos, das pessoas mais abastadas, daquelas também que não tinham nada. E ele nunca fez isso. A maior prova disso somos nós.
né? Que nem todos nós que temos crido no Senhor temos uma vida com riquezas, com valores, mas os nossos principais valores, acima de tudo, é a nossa fé em Cristo. Então, se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, então nós devemos viver como Ele exige e, acima de tudo, fazer aquilo que Ele propôs para nós, né? Ele diz para nós que nós não devemos fazer distinção entre um e outro. Nós não podemos demonstrar favoritismo. Nós precisamos amar as pessoas independente dos seus valores e das suas posses. Desde muito sempre, né, desde que Jesus andou sobre a face da terra, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele disse para nós que nós devíamos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui o apóstolo Tiago, ele vem trazendo, né, chamando a atenção da igreja justamente por conta disso. Ele estava pregando para judeus cristãos. E quando a Bíblia, né, quando cada um desses homens de Deus eles escreveram esses textos, eles tinham propósito, ou melhor dizendo, eles estavam falando daquilo que eles estavam vendo, ou então eles estavam falando daquilo que estava, que ele tomou conhecimento. E se ele fala isso para essa igreja, para a igreja de Jerusalém, é porque realmente estava havendo distinção. E hoje nós queremos fazer a diferença no mundo, amados. Nós queremos fazer com que as pessoas nos vejam, né? Ou melhor dizendo, nós queremos fazer com que as pessoas vejam a Cristo através de nós. E como é que nós estamos fazendo isso? Fazendo separação, dando honra àquelas pessoas que a gente acha que tem honra porque tem posses? Jamais, jamais. Porque nem sempre aquele, né, que dá o melhor dízimo, porque nem sempre aquele que dá a melhor oferta é aquela pessoa digna de honra de fato e de verdade. Deus agora me trouxe à minha memória a história, né, daquela viúva que ela foi até o gasofilácio e deu tudo que ela tinha. E Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e falou, né, explicou para eles que ela deu o melhor. Os outros estavam dando aquilo que sobejavam, mas ela deu tudo que ela tinha. E aqui a questão não é valores, aqui a questão é de inteireza de coração. Tiago nos diz que aquele que comete tal ato, ele comete pecado, sabe? Ele transgride a lei. E aí você pode me perguntar, mas irmã Jaqueline, como é que eu estou transgredindo? Que pecado é esse, né? Aqui a Bíblia fala que nós devemos guardar a lei aqui, né? Tiago falando para esse povo que era necessário que eles guardassem a lei, que não transgredisse nenhum só dos mandamentos, porque se transgredisse um dos 10, ele já era réu de todos os demais. Então, o Senhor tem nos chamado à liberdade, amados. O Senhor tem nos chamado à lei da liberdade, e essa lei no versículo 12 quer dizer que é a lei que nós obedecemos alegremente de bom grado, porque amamos a Deus e temos o poder do seu Espírito Santo. Se o Espírito Santo verdadeiramente está em nossas vidas, está em nosso coração, nós não vamos fazer acepção de pessoas. O irmão, a irmã, ou então qualquer outra pessoa, quando eu digo qualquer outra pessoa, até mesmo aqueles que ainda não receberam Jesus, que se aproximar de nós, eles precisam encontrar em nós o bom perfume de Cristo. Eles precisam encontrar em nós, acima de tudo, o amor de Cristo, sabe, sobre as nossas vidas. Que o nosso falar, o nosso direcionamento para essas pessoas seja igual que seria para qualquer outra pessoa, porque nós amamos como Cristo nos amou. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito da nossa vida cristã. Então, você quer fazer a diferença em meio a essa sociedade corrupta? Porque se nós hoje ligarmos a nossa televisão, lermos as redes sociais, grande parte do que nós estamos vendo hoje acontecendo se deve ao quê? Se deve às pessoas quererem tirar proveito de tantas
daquilo que não agrada a Deus. E aí nós estamos nos corrompendo também, nós estamos perdendo o foco do Evangelho. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que você precisa fazer essa diferença. Nós não podemos nos deixar sermos levados, né, por essa onda de corrupção, de separação, de sermos separados de acordo com aquilo que temos ou aquilo que proferimos ter. Amém? Do capítulo 2, no capítulo 2 até o versículo 14, fala sobre a fé sem obras. E a fé sem obras são experiências distintas e necessárias na vida do cristão, queridos. Eu quero colocar para vocês que existe uma grande divergência, né? Às vezes nós lemos a Bíblia, parece que encontramos divergência entre aquilo que o apóstolo Paulo fala e o apóstolo Tiago fala. Só que os dois têm ensinamentos consistentes. Nenhum anula o outro. Muito pelo contrário, eles se respondem, né? Por quê? Primeiro, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender para quem o escritor está falando, qual é a situação do momento, em que época, né? A gente tem que ver todo um contexto. Então, o que acontece? Paulo, ele é um teólogo. Na sua carta aos Romanos, ele escreve um tratado teológico. Ele dá para nós uma doutrina, né? E onde ele discute o que é necessário para a salvação. Então ele afirma que a salvação ela vem pela fé. Agora já Tiago, ele é um pastor. Então na sua discussão, na sua carta, é sobre o comportamento dos crentes, no caso judeus cristãos, que como eles devem proceder, já que são salvos. Ou seja, ele enfatiza os resultados da fé de uma vida que ele é salva, então ela é transformada. Paulo ensina teologia, a teologia para o novo nascimento, para uma conversão, e nesse ensinamento ele diz que para a nossa conversão, para a nossa salvação, as obras não têm valor. Só a fé é válida para produzir um novo nascimento. Tiago, ele nos ensina que após a conversão, a fé sozinha ela também não tem valor. Então o que ele está dizendo? Eu sou salvo, por isso eu pratico as boas obras. Entendeu? Paulo, ele fala contra os que tentam ser salvos pelas obras e não pela fé verdadeira. Então, assim, são duas coisas contrárias, né? O que Paulo está falando aos romanos não é pelas suas obras que vocês vão ser salvos, mas é pela sua fé em Cristo Jesus. E Tiago está dizendo para nós, as suas obras não te salvam, mas à medida que você é salvo, que você teve fé em Cristo, você precisa demonstrar as obras que Jesus fez. Amém? Tiago fala contra aqueles que confundem a mera capacidade intelectual com a fé verdadeira. Ele até cita para nós que ele fala assim, que no versículo... Perdão. Ele cita para nós que até o diabo crê e treme diante do Senhor. Então, ele não está falando de uma fé intelectual, ele não está falando de uma fé vazia, ele está falando de um novo nascimento, ele está falando de uma pessoa que mudou de rota, ele está falando de uma pessoa que por ele ter recebido a Cristo, ele recebe o caráter, ele recebe o amor, ele recebe a vida de Cristo em si. E por isso ele realiza as obras. Então, se uma pessoa que aceita Jesus, que se diz uma pessoa salva, e ele não realiza as obras de Cristo, a sua fé é morta. É inútil. Algumas traduções dizem que essa fé é inútil. Tiago fala também que ele queria livrar essas pessoas daquela fé silábica, né? Que é aquela que só tem confissões. Tem gente que só fala, mas em atitudes nada acontece, né? Mas que não possui nenhuma evidência disso, nenhuma prática capaz de confirmar aquilo que essa pessoa professa, sabe? Tem pessoas que são avarentas antes de aceitar Jesus e quando aceitam, continuam na mesma prática. Tem pessoas que têm má índole,
sabe? Que tem comportamentos que não são de acordo nem com a vontade de Deus, nem com a sociedade. E às vezes diz que aceita Jesus, que tem fé, que foi salvo, mas essa transformação não acontece. Quando a gente fala de obras aqui, a gente não está falando só... o apóstolo Tiago, ele fala aqui para nós, né, que não adianta a gente falar do amor de Deus, de falar de fé, e se a pessoa está com fome, se a pessoa está com necessidades, a gente não suprir essas necessidades, pelo menos não tentar. Mas ele fala também para nós que o sentido dessa palavra é que essa fé primeiro precisa produzir esse amor dentro de nós. Essa obra que o apóstolo Tiago está nos falando, está falando de amor em ação, caridade, sabe? Caridade. A caridade é o amor em ação. E a gente precisa aprender a realizar isso. A gente precisa confirmar, através das nossas atitudes, a fé que nós professamos. A obra é fruto de uma vida que marca o mundo. O mundo hoje sofre os efeitos, não sofre, melhor dizendo, os efeitos da Igreja de Cristo. Aí eu quero trazer a nossa responsabilidade. Até onde a nossa fé e as nossas obras estão impactando o mundo? Até onde eu faço diferença nesse mundo? Lá no Salmo 1 diz que eu não devo me sentar às rodas dos escarnecedores, sabe? Eu não devo realizar práticas contrárias à vontade daquele que tem me enviado. E aí nós observamos muitas das vezes, né, que as nossas obras não estão produzindo efeito no mundo. A igreja não está sendo igreja no mundo. Precisamos realizar a diferença, queridos. E isso a gente precisa estar em Deus. A gente precisa estar em obediência e ter o compromisso com Deus. Essa é a palavra de Tiago para nós, quando ele fala que a fé sem obras, ela é inútil, ela é morta, sabe? Não adianta eu gritar para os 4 cantos que eu creio em Cristo, se as pessoas não conseguem ver isso, se o meu testemunho não mostra Jesus na minha vida, sabe? Se na hora de abençoar, eu ainda tenho o coração fechado. Se na hora de... E quando eu falo de abençoar, amados, eu não estou falando só do material, do financeiro, não. Eu estou falando, às vezes, de uma palavra, sabe? De dar ouvidos ao coração necessitado. É disso que nós estamos falando também. Aí, o Senhor me pergunta onde é que está a nossa obediência e o nosso compromisso com Ele. Nós precisamos nos posicionar. O apóstolo Tiago, ele fala para nós que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. A obra de serviço com amor não são substitutos para a nossa fé em Cristo, mas é uma confirmação dela. A fé nos traz salvação. A obediência ativa demonstra que a nossa fé é genuína. É genuína. Sabe? E aí, Tiago, ele dá 2 exemplos para nós nesse mesmo texto, que diz, ele fala de Abraão e Raabe. Abraão, ele foi justificado, né, pela fé e foi chamado amigo de Deus. Raabe, ela foi inserida na genealogia de Jesus, ela foi salva porque ela também teve fé. E aí ele fala aqui, Tiago, ele enfatiza as obras que essas 2 pessoas realizaram. Aqui ele enfatiza que Abraão, pela fé, ele entregou o seu filho, né, para ser morto, mas antes ele teve que ter fé, sabe? Ele teve que ter fé. E ele teve que ter fé lá de trás, sabe? Ele teve que ter fé quando Deus o chamou, quando Deus fez uma promessa, ele teve fé. Então, na hora que ele teve que provar a sua fé em obras, o coração dele estava tão cheio de Deus que ele pôde realizar essa obra. Raabe, quando ela se deparou com aqueles espias, né? E a Bíblia diz que ela já tinha ouvido falar, aliás, toda Jericó já tinha ouvido falar daquilo que Deus havia feito aos reinos por onde o povo de Israel havia passado. E a Bíblia diz que o coração deles estavam temerosos. A princípio ela temeu, mas ela declara
que ela reconhecia a soberania de Deus, ela reconhecia que Deus era Senhor. Isso é fé, queridos. E porque ela teve fé, ela teve condições de esconder os espias e dar escape a eles. Então são dois heróis da fé. O nome dessas duas pessoas estão lá em Hebreus capítulo 11. Sabe? Eles fazem parte dos heróis da fé. Então, a fé, eu, você, nós temos fé, nós somos salvos e precisamos praticar boas obras. Precisamos estar em obediência a Deus. Precisamos estar com a nossa vida voltada para o Senhor. Estar atento ao chamado do Senhor para aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Não somente dentro da igreja, mas acima de tudo fora dela. Fora dela. Nós precisamos ser luz em meias trevas. Precisamos ser sal no meio desse mundo que está corrompido, sem sabor, sem gosto. Nós precisamos, querido, que do nosso interior venha fluir rios de água vivas no meio desse deserto que é este mundo. A minha fé, a sua fé, vai produzir isso. Vai produzir obras e obras dignas de galardão. É isso que o Senhor quer de nós, né? Então, o resumo desse capítulo 2 para nós é: quem tem fé em Cristo não faz acepção de pessoas. Quem tem fé em Cristo, a obra exigida por quem tem fé é a obra da perseverança, do amor ao próximo, da renúncia, da gratidão e da entrega. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã, que Deus Ele possa continuar falando grandemente o seu coração, sabe? Que nós venhamos a ser praticantes da palavra de Deus, que nós possamos viver o novo de Deus dia após dia sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.